Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Como fazer parte do nosso processo, né, de transparência. Toda semana eu venho aqui gravar o resultado da semana, as projeções da semana, a expectativa da semana dos nossos investimentos, para que vocês estejam cada vez mais a par e confiantes na nossa estratégia e nos resultados que a gente já construiu e ainda vai construir, né? Então, vem trazer um resumo dessa semana, mostrar como que está indo o ativo, quais são as próximas projeções. Talvez vocês já até estejam aí ouvindo notícias, se interessando, e esse, de fato, é o nosso grande interesse, para que vocês cada vez mais se interessem pelo mercado de investimentos, de bolsa, de trade, para que possam estudar, possam conhecer, ouvir as notícias e ver como isso impacta de forma positiva e às vezes não tão positiva nas operações como um todo, de todo mundo, né? E que no nosso caso, independente, porque vocês vão entender hoje um pouco mais a fundo o que eu vou mostrar no gráfico. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai ver um pouquinho de como foi a semana, né? Hoje é dia 8 de setembro. E a gente vai ver como que foi a semana e o que a gente espera para a próxima semana. Aí, gráfico na tela, né? Vocês já estão acostumados a ver esse gráfico aqui, né? Como eu tinha falado, isso aqui nada mais é do que nosso ativo, né? O BRA50, que é o índice brasileiro operado no mercado internacional. E vocês viram que faz um tempo que eu tenho falado, né, que o gráfico ele está parado numa, numa região faz um bom tempo, e essa região tem feito com que a gente fique aguardando, né, um tempo, ele está preso nessa caixa aqui, ó, há um bom tempo, né? Nesse intervalo aqui, ó, preso nessa caixa aqui um bom tempo. E aí o que aconteceu? Num determinado momento do mês, ó, ele ficou meio preso aqui. O que ele fez? Ele foi lá e deu uma projetada para cima. Só que ele chegou até a metade, né? E depois ele deu uma outra projetada para baixo, e ele também só foi até a metade, não foi. Só que agora ele está mostrando aqui, né? Isso aqui é o gráfico de a cada 4 horas. Cada candle desse aqui, ele corresponde a 4 horas, para vocês verem quanto tempo está nesta operação. Mudando para o diário, né? Ou seja, um gráfico diário, cada candle desse é um dia. Quantos dias ficou parado aqui nesse intervalo, né? Chegou a querer sair, mas voltou, chegou a querer descer, mas não foi, mas ele está enroscado nessa região aqui. E uma coisa que eu quero que vocês percebam, já pensando no futuro, é que existe um negócio chamado figuras de impulsão. O que é uma figura de impulsão? Quando o gráfico ele desenha uma figura específica, ele quer dizer que pode acontecer alguma coisa. E o que ele está desenhando aqui agora? Ó? Se vocês olharem, ele está desenhando um negócio que a gente chama de ombro, cabeça, ombro. Ó. Dá para ver que aqui tem um ombro, ó. Ó. Um ombro. Aí eu tenho uma cabeça, ó. Uma cabeça e um ombro. Essa é uma figura de impulsão quando está nesse topo, na parte de cima do gráfico, que é uma possível reversão de tendência. E quanto que vai reverter, Leonardo? Normalmente, nesse gráfico, ele vai reverter o tamanho da cabeça. Ou seja, esse tamanho aqui, projetado aqui para baixo. A expectativa é que ele pode chegar até aqui, ó, de novo, no 109, 110 mil pontos, que seria muito bom por uma reversãozinha. E tem esse gapzinho aqui, ó, se vocês olharem, tem um buraco aqui, ó. Esse buraco chama-se gap, e o gap normalmente ele fecha em algum momento. Foi um dia que o mercado abriu para cima, depois só ficou trabalhando em cima e nunca mais fechou. Igual tem um gapzinho essa semana aqui, ó, que também ficou num gap de baixa, aqui foi um gap de alta, aqui um gap de baixa, e que vai fazer com que em algum momento ele fecha também. Mas existe uma probabilidade de que se esse gráfico, essa figura de impulsão, se confirmar, se fosse aqui na parte de baixo do gráfico, seria um ombro, cabeça, ombro invertido. Aí teria um ombro, uma cabeça e um ombro invertido, e aí reverte o gráfico para cima. Então, existe uma probabilidade de que o gráfico está mostrando para a gente uma reversão de tendência, porque ainda nós estamos numa tendência primária de alta, né? Existe uma tendência de alta aqui acontecendo. Ele vai perder essa tendência de alta na hora que ele romper isso aqui e vier aqui para baixo. Aí ele vai começar a romper essa tendência, né? E para vocês entenderem aí, deixa eu dar uma limpada no gráfico, para vocês entenderem como é que ele faz, né?
Isso aqui é o gráfico diário, né? Como eu falei, cada candle desse é um dia. No semanal, tá aqui, ó, é a região que a gente está trabalhando, que ele está mostrando para vocês desde o comecinho, né? Opa, triângulo não. Aqui eu estou mostrando para vocês desde o comecinho a região que a gente está aqui, ó. Cada candle desse é uma semana. Aí, acabou fazendo o triângulo, né? Vamos pegar aqui objeto, formas, retângulo. Tá aqui, ó. Ó, quantas semanas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 semanas nessa arinha aqui, né? Que é muito tempo, não é padrão. Se você gosta de padrão, você entende um pouco de padrão e quer ver um padrão interessante, ó. Se eu mudar para o gráfico mensal, ó o que a gente vê no gráfico mensal, ó. Ó que interessante. Olha que padrão, ó. Sobe 4 meses, cai 4 meses. Sobe 4 meses, cai 5 meses. Sobe 4 meses e já está no segundo candle de mês de queda. Então pode ser que de fato está repetindo um padrão, que é o padrão do movimento do nosso ativo, tá? Então, voltando aqui para a nossa semana, né? Ou nosso dia, só para vocês entenderem, vou abrir aqui para vocês verem as operações do nosso robô. Ó, tá vendo? Ó? Todos esses botõezinhos aqui, ó, cada pontinho desse é uma entrada de compra e venda, né, que o robô vai fazendo para poder fazer as operações. Aí vocês vão perceber que aqui, ó, olha como o volume de operação aqui foi muito menor por causa das incertezas, né? Por isso que gerou uma lucratividade um pouco menor. Mas a expectativa é que agora a gente aumentando um pouco, embora a gente está com uma quantidade menor de robô, porque qual foi a estratégia? Vamos diminuir a quantidade de robô, porque está meio lateral, a gente mitiga o risco, óbvio, mas a gente aumentou um pouco o número de operações, ou seja, talvez a gente começa mesmo com o mercado lateral, são testes, mesmo com o mercado lateral, a gente consegue recuperar um pouco mais a lucratividade, mesmo com uma exposição pequena, que é a nossa estratégia, né? Expor muito pouco, para que a gente possa ganhar todos os dias, mesmo de pouquinho em pouquinho. Mas aqui dá para ver a quantidade de operação, ó, como naquele período todo, lá, que é por dia, né? Olha quantos dias que a gente ficou operando muito pouco em função da indefinição do mercado, e depois agora a gente voltou a operar um pouco melhor, numa expectativa aí de melhorar os resultados, já fazendo uma adaptação no robô, olhando o mercado lateral, evitando risco de loss, e talvez aumentando um pouco mais as nossas receitas, né? Então aqui é só para mostrar para vocês como é que ele trabalha. Então cada pontinho desse aqui, ó, cada pontinho azul desse é uma compra, cada pontinho vermelho desse é uma venda, e aí ele vai fazendo as operações, tá? Deixa eu tirar isso aqui para ficar com o gráfico limpo e a gente conseguir enxergar. Mas é isso, então é isso que eu queria passar para vocês, essa é a leitura da semana. Minha expectativa para a semana é que ele pode abrir na segunda-feira com um gap de alta, para justamente fechar essa região aqui, né? Fechar essa região aqui, ó, que é um gap de alta, mas eu tô com uma expectativa baixista, uma expectativa que ele vai começar a corrigir, e ele tem muito espaço para corrigir, porque a correção está sendo esperada desde aqui de baixo, ó. Desde aqui de baixo para, no mínimo, nos 50%, ou, quem sabe, no 61, que é o mais saudável, né? Voltar para o 61 aqui embaixo, ou seja, lá para os 112 mil ou para os 109 mil. E olha que coincidência, como o negócio é matematicamente falando, né? Lembra que eu falei que ele caiu o tamanho da cabeça? Se ele caiu o tamanho da cabeça, ele vai bater aonde, ó? Opa, mais um pouquinho para cá, né? Que a cabeça está aqui, ó. A cabeça está aqui, ó. A cabeça está aqui. Ó, se a gente pegar o tamanho da cabeça, ó, e projetar para baixo o tamanho da cabeça, olha onde ele vem bater, ó, muito perto da região do 109 que eu falei para vocês, tá vendo? Então, a correção do 61 da Fibonacci, que é uma coisa que esse ativo ele gosta muito, ele está batendo bem aqui, ó, que é justamente a projeção da cabeça, ou seja, existem muitos indicativos de que isso vai acontecer, é uma expectativa. Se isso acontecer, é maravilhoso para a gente, porque a gente pega toda essa descida de novo, a gente tem umas vendas marcadas aqui embaixo, que vai trazer uma boa lucratividade, e depois a gente pega toda essa retomada de alta de novo, deixando a gente também com uma lucratividade boa. É isso, toda semana eu vou trazer, então, informação de como foi a semana, como foi o resultado. Essa semana foi fraca, né? Porque bastante indefinição. Nós tivemos feriado na segunda-feira, que foi um feriado Dia do Trabalho nos Estados Unidos, então não teve operação. E na quinta-feira aqui
no Brasil foi Independência, ou seja, uma semana de 3 dias, onde, claro, o resultado é muito baixo, com um volume muito baixo. Hoje, por exemplo, o volume de hoje, olha quanto o ativo andou hoje, ó. O ativo andou só hoje 1.000 pontos. Nada. Não andou nada. Né? Pegar o gráfico de 4 horas, pegar o gráfico de 1 hora. Ó, isso é o que o ativo fez no dia de hoje inteiro. Por quê? Porque baixo volume, né? Feriado ontem, baixo volume. Então, isso aqui foi o que o ativo andou o dia inteiro. Ó. Abriu com esse gap de baixa, chegou a vir aqui embaixo, tentou dar uma recuperada, ficou com o pavio para cima, pavio para baixo, rejeitando o preço, e terminou aqui, ó, que é uma resistência para subir. E eu acho que semana que vem ele deve fechar esse gap aqui para continuar o movimento de queda, ou, dependendo do que vier de notícia, ele pode subir aí e dar continuidade no movimento. Eu ainda acho que tem que fechar ainda esse gap aqui, ó, que não fechou. Vocês olharem aqui, ó, ele ficou até aqui, ainda ficou faltando mais ou menos 180 pontos para fechar. Então tem esse gap para fechar, tem esse gap para fechar, e ele está numa ilha isolada aqui agora, tá vendo? Que foi o dia de hoje. Baixíssimo volume, nada de capital estrangeiro praticamente na bolsa, isso influencia bastante, mas a minha expectativa na semana que vem é baixista, é continuar o movimento de baixa. Vamos aguardar o que vai vir, mas é isso. Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição, só perguntar, e toda semana aguarde que a gente tem o review da semana e a expectativa da projeção da próxima semana. Espero que vocês tenham gostado e ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Ótimo final de semana para cada um de vocês e bons lucros para a gente.